Meu cordial boa noite, é um grande prazer, é uma alegria estar com os irmãos aqui na igreja de Jardim da Penha nesta noite, para juntos partilharmos a palavra de Deus. Quero cumprimentar também os nossos amigos que estão pela internet, nossos irmãos que não puderam vir aqui na igreja, estão lá de casa ou em qualquer outro local assistindo este culto e a palavra de Deus neste momento. Eu trouxe nesta noite, pela palavra de Deus, uma mensagem bastante reflexiva para todos nós. Uma pergunta: qual o tamanho da sua fé? Você se considera um homem de fé? Você se considera uma mulher de fé, um jovem de fé? Uma jovem de fé? Nós vamos analisar um episódio da vida de Jesus, do trato de Jesus com alguém que muito precisava dele. E essa história vai ser um bom parâmetro para nós fazermos uma avaliação da nossa fé. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. E nós vamos ler aqui o texto dos versos 21 até o 28. Você que está em casa, no seu carro, abra sua Bíblia, quem sabe no seu celular mesmo. É importante lermos na Bíblia a mensagem, o conteúdo, o que está escrito. Já entendemos uma boa parte. O Espírito Santo que deu a inspiração para os profetas, os apóstolos escreverem, quando nós lemos na Bíblia, ele já vai gravando a mensagem, o significado, a ênfase desta mensagem. Então é importante sempre abrir a Bíblia e ler no texto, na sua Bíblia. Acompanhe comigo, assim diz a palavra de Deus, a mulher cananeia. Partindo, Jesus dali foi para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas regiões, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Verso 26, ele porém respondeu e disse: Não posso pegar do pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Verso 28, então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como desejas. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. É possível que você já tenha muitas vezes passado pela leitura desse texto e não tenha entendido por que ele está na Bíblia. Porque, irmãos, nada do que foi registrado pelo Espírito Santo, dos episódios da vida de Jesus, das suas palavras, nada é sem sentido. Nada foi assim por um acaso, só para ficar registrado. Deus tem algum propósito. O que Jesus está querendo dizer para nós? Na verdade, a aplicação primária é o que Jesus queria ensinar para aquela mulher, ou especialmente para os seus discípulos que acompanharam esse episódio. Em aplicação secundária, o que Jesus quer dizer para nós nesse texto? Vamos lá então. Jesus estava sempre à procura de homens e mulheres de fé. E o interessante é que ele encontrou fé onde ele menos esperava. Ele não encontrou tamanha fé no coração dos líderes religiosos que eram os responsáveis para conduzir o povo a Deus. Ele não encontrou tamanha fé no coração dos homens do seu povo,
principalmente entre os seus discípulos que caminhavam com ele dia e noite. Ele não encontrou tamanha fé. Ele foi encontrar fé no coração de uma mulher estrangeira, uma mulher cananeia, diz a Bíblia. Ela não era do povo de Israel, do povo escolhido de Deus. Aqui está mais uma evidência, queridos, como que o Espírito Santo ou Deus não é exclusivista no que diz respeito a um povo chamado para ser o seu representante. Não é para simplesmente salvar esse povo, abençoar esse povo. Ser representante na missão dada por Deus é propagar a outros, porque Deus quer salvar todos os homens. Todos são filhos de Deus, todas as raças. A Bíblia nos apresenta, os evangelhos principalmente, vários casos de pessoas estrangeiras ali ao redor de Israel, até do Oriente, né? Como os reis magos vieram, que o Espírito Santo trabalhou, preparou essas pessoas para reconhecerem a Jesus como Messias. E aqui está um exemplo, a mulher cananeia, uma mulher que adorava outros deuses, ídolos. Mas vamos analisar. Parece que o problema dessa mulher não era tão simples como uma doença, como o câncer ou a AIDS, que apesar de serem doenças terríveis, mas tem coisa pior do que câncer e AIDS. O problema que essa mulher estava enfrentando, a sua filha estava endemoniada. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o desprazer de lidar com uma pessoa possessa pelo inimigo. É terrível, é pior do que qualquer doença. Lembra no caso do menino, que o pai o levou para os discípulos expulsarem, eles não conseguiram, o diabo jogava o menino no fogo, na água, é terrível. Tira a pessoa do seu estado natural de consciência e maltrata, judia da pessoa. Então imagina o desespero daquela mãe. E a Bíblia diz que ela veio clamando, ela veio gritando. Imagina, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, queridos, para nós entendermos o propósito do que Jesus fez com a mulher e o que Ele quer dizer para nós hoje, eu preciso dizer uma coisa antes. Está subentendido no texto, não está escrito. Está subentendido no texto que Jesus resolveu provar a fé dessa mulher. Pastor, como assim? Intencionalmente? É exatamente isso que a Bíblia nos mostra. Intencionalmente, Jesus resolveu provar a fé dessa mulher. Vamos lá então? Essa mulher passou por 4 provas. E foi bem sucedida. E foi aprovada. A pergunta nesta noite é, para você e eu avaliarmos o tamanho da nossa fé, da sua fé, da minha fé. Você já passou por 4 provas? É possível que você está pensando assim, pastor, tudo bem que você não me conhece, mas você está brincando, né? 4? Eu já passei por 400 provas. Eu não estou perguntando quantidade, eu estou perguntando, você já passou pelos 4 tipos de provas que essa mulher passou e ainda assim permaneceu firme e não desistiu? É aqui que nós vamos fazer a avaliação do tamanho da nossa fé nesta noite. A Bíblia diz que essa mulher veio clamando desesperadamente. E a primeira reação de Jesus, qual foi? Volte comigo ao verso 23. Só a primeira frase. Ele não lhe respondeu palavra. Aqui está a primeira prova que a mulher enfrentou. Que nome a gente dá para esse negócio? Você encontra uma pessoa na rua que já estava desejando, precisando encontrar-se com ela para resolver alguma coisa. Puxa, que bom. A pessoa está ali 1 quarteirão na sua frente, 2 quarteirões, e você grita, ô, fulano de tal. A pessoa simplesmente vai andando e fazendo de conta que não está ouvindo. Não é surda? Que nome a gente dá para isso? Você está falando e a pessoa não atende. Que nome? Ignorado. Primeira prova que a mulher enfrentou, Jesus a ignorou.
Ô pastor, você está pegando pesado aí, ó. Jesus ignorou. É isso que está escrito na Bíblia, eu não estou inventando. Jesus a ignorou. Você já foi ignorado por Jesus? Pastor, sei não. Quantos aqui já foram ignorados por Jesus? Levante a mão. Agora eu vou fazer a pergunta de outra maneira, está complicado, né? Responder assim. Quantos aqui já passaram ou estão passando atualmente por alguma provação, alguma dificuldade, e tem, como esta mulher, clamado a Jesus, clamado a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, me mostre, e simplesmente recebe como resposta o silêncio. Não é não nem sim, porque se ele fala não ou sim, ele deu, atenção, silêncio. Quantos aqui já passaram por isso aí, ou estão passando? Estão entendendo a primeira prova? É lógico que eu estou trazendo para uma linguagem humana. A gente não fala isso, mas no fundo, não é isso que dá vontade de falar? É mais ou menos assim, meu irmão, ora por favor por mim. Aí no pensamento, quem sabe Deus vai te ouvir, porque eu estou clamando e Ele não me ouve, Ele não me atende, Ele está me ignorando. Eu acho que Ele nem sabe que eu existo. Vocês estão percebendo, irmãos, o sentimento que nós temos, a triste, a errada avaliação que nós temos a respeito de Deus? Vocês sabem, já ouviram muitos pregadores falarem, que Deus tem 3 formas de reagir a partir das nossas preces, das nossas orações. A primeira é sim. Você nem terminou de orar, a resposta já está lá. Segunda, não. Como no caso de Paulo, de Moisés, não me fale mais nesse negócio. Mas a mais difícil resposta de Deus, ou reação de Deus, é o silêncio. Quantas vezes você já não quis, ou eu não quis, gritar, fala Senhor, fala alguma coisa, nem que seja não. Eu estou clamando há tanto tempo, há tantos dias, há tantos meses, anos eu estou clamando, silêncio. Queridos, a primeira prova é o sentimento que nós temos, não é que Deus tem por nós, o sentimento que nós temos de estar sendo rejeitados, sendo ignorados por Ele. Essa foi a primeira prova que a mulher enfrentou. Se coloca no lugar daquela mulher. Já não era do povo, né? Ela sabia do tamanho do preconceito que existia ali. Quanto ela era, inclusive, rejeitada por se aproximar de Jesus, dos discípulos. E ainda Jesus reage daquela maneira, ela podia pensar assim, deixa para lá. Eu achei que seria fácil, mas Jesus, eu creio nele. Eu acredito que ele é o Filho de Deus, é o Messias prometido para o povo de Israel. Mas ele está me ignorando. Você já passou pela primeira prova? Você tem orado meses, semanas, anos. E simplesmente silêncio, Deus não tem respondido. E ainda assim você continua confiando nele. Você teria a mesma fé, ou tem a mesma fé de Jó, para dizer assim, ainda que ele me mate nele, confiarei? O problema é que nós não temos paciência de esperar, esse é o problema. Por isso que o silêncio de Jesus, a resposta silêncio dele, é dolorosa, muito dolorosa. Porque nós somos imediatistas, nós vivemos no estilo de vida moderno, tudo muito rápido, tudo muito imediatista. A internet tem que ser rápida, demorou um pouquinho, o ônibus atrasou. Quantas vezes você paga mais caro para não entrar numa fila e pagar uma promoção lá e comprar uma coisa mais barata? Esperar um ônibus atrasado, né? Enfim, uma pessoa atrasada, não temos paciência. Mas, queridos, a fé que Deus espera de nós não admite nem sei nem mas. Nem sei nem mas. É a primeira prova que a mulher enfrentou. Segunda prova. Como se não bastasse ser ignorada,
A Bíblia diz que os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, despede essa mulher, ela está perturbando. Foi isso ou não foi que eles falaram para Jesus? Em outras palavras, foi isso que ele falou, que eles pediram. Aqui tem duas situações nessa segunda prova da mulher. Primeira situação, a atitude dos discípulos. A segunda, a reação da mulher. Queridos, infelizmente, nós somos seres humanos, pecadores. Acho que podia até trocar, pastor, o nome da placa ali da igreja. Hospital Adventista, não é igreja não. Porque isso aqui é lugar de pecadores, doentes, carentes de Jesus como médico dos médicos. Nós somos pecadores. E, infelizmente, entre nós, eu não estou falando só de adventistas, qualquer ser humano, qualquer igreja é assim. Quantas vezes nós maltratamos nossos irmãos? É verdade que acaba sendo uma desculpa, mas quantos já não abandonaram a fé? Ah, porque fulano de tal me maltratou, fulano de tal me ignorou. Ah, porque o meu pastor não me deu atenção. Nós seres humanos somos muito falhos. E o grande problema dos discípulos, sabe qual era? Quando eles disseram assim: Senhor, despede essa mulher. Eles a consideravam o nada. Eles eram importantes. Infelizmente, vou falar por experiência, de 25 anos como pastor de igreja. Existem alguns dentro da igreja que parece que realiza o seu ego, o seu sentimento, né, de realização pessoal, ocupando os cargos da igreja. E tem gente que briga para isso. Nunca vi, não existe lugar no mundo que as pessoas brigam para trabalhar sem ganhar um centavo. Só a igreja. Tudo bem que tem a missão por trás, é importante, mas por detrás, será que não tem assim um negócio assim de exaltação própria, de eu? Eu pastorei uma igreja que um rapaz, ele era líder da música, excelente talento, movimentava toda a igreja para cantar, mas pela experiência de vida, né? Eu bati o olho e falei assim: posso estar enganado, mas esse camarada aí, o dia que tirar esse cargo dele, sai da igreja. Parecia que eu estava sendo profeta. Não falei para ninguém, lógico. Um dia a igreja faz rodízio. Não, tá bom, ok, você contribuiu muitos anos aqui com a gente, vamos dar oportunidade para outro. Nunca mais ele apareceu na igreja. Até hoje ele está fora. De vez em quando eu encontro por aí, pela Grande Vitória. Está na igreja mais para se aparecer do que exaltar o nome de Deus? Esse foi o problema dos discípulos. Deixa eu contar para vocês um episódio, talvez vocês já ouviram até. Um dos grandes pregadores que essa igreja teve lá no início da história, lá nos anos, né, de Tiago White, de Ellen White, foi pastor Ken White. Pastor Ken White arrastava multidões quando pregava. Um dia ele foi convidado para pregar na primeira igreja batista de Chicago. Uma igreja de mais de 1000 membros. Deus o usou poderosamente. Mas a história nos conta que ele levou consigo um amigo chamado Davis. Um amigo pessoal dele. Com um propósito. Ele falou assim: Davis, senta lá no meio da congregação e preste atenção como que eu vou me sair hoje. Deus usou tão poderosamente o pastor Ken White naquela noite que, quando terminou o culto, ficaram em torno de 100 pessoas ao redor dele, querendo saber mais da mensagem que ele tinha pregado. Enquanto isso, o amigo Davis estava esperando ali do lado. Quando ele terminou de atender todos, foram embora, sentaram no banco de uma praça, foram conversar, e o pastor Ken White então pergunta: então, Davis, como eu me saí? Olha a resposta do amigo: pastor, me perdoe. Eu fiquei tão envolvido pela mensagem da palavra de Deus que você pregou, que eu esqueci o motivo pelo qual te acompanhei. A história conta que Ken White levantou dando murros no ar e disse assim: se não fosse essa mensagem nada popular, eu era mais famoso do que eu sou. E a história nos relata, queridos, que Ken White abandonou essa mensagem, o que o tornava grande.
abandonou a fé, passou os últimos anos nas sarjetas. O povo não o procurava mais, porque as pessoas vinham atrás de Jesus, não vinham atrás dele. Os discípulos estavam muito errados. Aquela mulher não estava um pouco interessada neles, um pingo. A não ser que por intermédio deles, ela teria acesso a Jesus. Se não fosse isso, ela nem olharia para eles. Seja qual for a posição que você ocupa na igreja, na obra de Deus, você nunca vai ser mais importante do que a mensagem. Nunca vai ser mais importante do que a Jesus. Porque as pessoas não vêm aqui atrás de você, vêm atrás de Jesus. Aquela mulher, a atitude da mulher agora, humanamente falando, ela tinha motivos, já pela segunda vez, de virar as costas. Vou voltar para a minha terra, vou buscar lá o meu ídolo, lá, o meu Deus, para ver se resolve o problema da minha filha. Fui ignorada por Jesus, maltratada pelos discípulos dele. Mas, queridos, aquela mulher olhou para Jesus, ela não olhou para os homens, senão ela teria desistido. Jardim da Penha deve ter, como todas as igrejas adventistas no mundo têm, lugares vazios de pessoas que abandonaram a fé porque olharam para os homens. Eu faço um apelo para você, meu querido irmão, que está aqui na igreja, que me ouve pela internet. Nunca olhe para os homens, nunca olhe, nunca olhe. Os homens são falhos, são pecadores igual você, igual. Olhe para Jesus, o autor, consumador da nossa fé, que é a única razão de virmos aqui adorá-lo e o nosso único meio de salvação. Aquela mulher permaneceu firme, porque ela estava fixa em Jesus. Você já passou pela segunda prova que a mulher passou? Foi maltratada dentro da igreja, maltratado, e ainda assim permaneceu firme, olhando para Jesus? Terceira prova que a mulher enfrentou. Como se não bastasse ela ser ignorada, ser maltratada, pela primeira vez Jesus fala com ela. Jesus olhou para ela e disse assim: minha filha, infelizmente eu não posso pegar o pão. Desculpe, essa é a quarta, a terceira antes. Eu não fui enviado, ele falou para os discípulos, para ela ouvir, falou alto para ela ouvir. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. É como se ele estivesse dizendo para ela ouvir: fala para essa nossa amiga ir lá na terra dela buscar o salvador dela lá, porque eu sou salvador só dos judeus. Que nome a gente dá para isso? Discriminação. Ninguém escolhe local, raça, posição, onde nasceu, ninguém escolhe. Uma das coisas mais cruéis nesse mundo de pecado é a discriminação. Você já passou pela terceira prova que a mulher enfrentou? Já se sentiu discriminado dentro da sua própria casa? É possível que o papai e a mamãe em algum momento errou mesmo? Discriminou você, deu mais atenção, mais oportunidades, mais privilégio para o seu irmão, para a sua irmã do que para você? Você já enfrentou a terceira prova dentro da igreja? Somos pecadores, é possível. Um grupinho fechou, não dá oportunidade para outro, você está se sentindo discriminado. Já se sentiu discriminado no seu trabalho, na sua escola, lá na sua faculdade? Terceira prova, difícil. Vocês percebem que uma prova vai ficando pior do que a outra, né? Ignorada, maltratada, discriminada. Antes de entrarmos na quarta e última prova, quero citar um pensamento de Paulo. Paulo diz assim: Deus não permite prova maior do que nós possamos suportar. Eu estou falando com alguém aqui que já clamou, já reclamou com Deus: Senhor, eu estou passando por muitas provas. Eu gosto muito de uma música, um hino do louvor jovem, de quando eu era adolescente, há 50 anos atrás. Sabe como a letra diz? Eu conheço também a música, mas não vou me arriscar em cantar aqui não. Graças, Senhor, pelas provas que Tu me dás, pois eu posso assim crescer e posso aprender. Você tem coragem de fazer essa oração?
Obrigado, Senhor, pela prova, pelas provas que eu estou passando, e não reclamar. Ellen White, a profetisa inspirada por Deus, escreveu: palavras de ansiedade, de lamúria são louvor a Satanás. Misericórdia, tem alguém aqui louvando o diabo? Infelizmente tem pessoas que vivem reclamando. Muro de lamentações, né? Sabe aquele tipo de gente que você encontra assim? Tudo bem, meu irmão? Mais ou menos. A cara já é comprida pro chão assim, né? Mais ou menos. Nunca tem uma palavra de alegria, de louvor. É sempre de lamúria, de reclamação. Tem esposa que não sabe o que fazer para agradar o marido. Um dia a comida está muito salgada, outro dia está muito doce. Um dia está muito quente, outro dia está muito fria. Tem marido que não sabe o que fazer para agradar a esposa. Se faz, está certo. Se não faz, está certo. Se faz, está errado. Se não faz, está errado. Tem filhos que são tão ingratos. O pai tira da boca. Anda com sapato furado para comprar um tênis para o filho ir para a escola. Quando recebe, desembrulha. Ah, não é Nike, não quero essa porcaria não. Ingratidão. No céu não tem lugar para ingratos. Em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Inclusive na provação. Quarta prova que aquela mulher enfrentou. Agora sim, pela primeira vez Jesus fala com ela e diz: minha filha, eu não posso pegar o pão que eu preparei para os meus filhos e jogar para os cachorrinhos. Misericórdia. Jesus chamou a mulher de... É isso mesmo. De cachorro. Vocês estão entendendo, porque eu disse no início, que está subentendido, Jesus intencionalmente resolveu provar a fé dessa mulher? E não era só por ela, ele estava querendo dar lição para os discípulos também. Olha que ponto, olha que prova Jesus chegou para aquela mulher. Deixa eu trazer essa realidade para a nossa cultura. Aqui no Ocidente, cachorro é uma bênção. Muitos têm cachorro em casa. Sabe aquele totozinho? Sabe? Banhinho, tosa, perfuminho. Alguns até dormem na cama junto. É um xodózinho. Se você não sabia, aqui no Ocidente, lá no Oriente não é. Cachorro é o animal mais desprezível que existe. Entre todos os animais, é o mais desprezado pelo oriental. Quer ofender um oriental, chama de cachorro. Mais de 40 anos atrás, quando o Jimmy Carter era presidente dos Estados Unidos, num discurso, ele se referindo aos árabes, ele disse assim: eles latem, mas não mordem. Gente, isso deu um problema diplomático tão grande que se o Canadá não interferisse ali, aconteceu uma guerra entre americanos e árabes. Porque é muito ofensivo para o oriental ser chamado de cachorro. Você entende agora a gravidade da quarta prova? Mas aquela mulher tirou de letra. Mais uma vez, mais um motivo ela teria de desistir. Ela estava focada em Jesus. Não vou desistir de Jesus, acredito nele. Ela tirou de letra. Tudo bem, Senhor. Pode pegar o pão que o Senhor trouxe para os teus filhos, dá para eles, deixa comigo só as migalhinhas do teu poder. Só as migalhas do teu poder resolve meu problema lá em casa. Foi por isso que Jesus parou de provar essa mulher e disse: ó, mulher, grande é a tua fé. Deixa eu pintar mais ou menos aqui o quadro que essa mulher pode ter imaginado. Imagina a casa do rico e do pobre. Na casa do rico, tem fartura de pães. No café da manhã, é posta aquela mesa, pães doces, salgados, broa, cuca, panetone. Quando as crianças sentam para tomar o café da manhã, o totozinho do rico, né? Outros 500, ó. Chega redondinho. Quando anda. Uma bolinha. Não precisa esperar cair migalhas. Pega um pãozinho inteiro e joga para o totó, ele vai lá para debaixo da sombra comer. Mas na casa do pobre, e não é pobre, é miserável. Não tem nem cadeira para sentar, só senta em caixotinho do Ceasa.
Não tem nem concreto no chão, é terra socada. É miséria, barraquinho, é uma choupaninha. Tem aquela escadinha de filhos. É um Deus nos acuda para dar café da manhã para os filhos. As pouquinhas moedas que o pai tem, vai na padaria, dá para comprar um pãozinho francês para cada um. Ele, a esposa e o totozinho sobraram, não tem pão para eles. Vão esperar o almoço. A miséria é tão grande na casa do pobre que come com a mãozinha debaixo do queixo para aproveitar até as migalhas, porque na casa de pobre até migalhas fazem faltas. Olha o raciocínio da mulher. Senhor, que eu saiba, isso aqui é casa de rico, o Senhor é Deus, é o rei do universo. Mas faz o seguinte, pode dar o pão para os teus filhos, deixa só as migalhas para mim. Olha o tamanho da fé desta mulher, queridos. E você e eu? Passaríamos pela quarta prova e ainda assim continuaríamos olhando para Jesus e confiando nele? Você pode nesta noite fazer uma avaliação da sua fé. Mas é possível que você vai, certamente, se não todos nós, mas a maioria, vamos clamar como os discípulos clamaram para Jesus. Senhor, ajuda-nos em nossa falta de fé.